Oi, 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 meninas e meninos, graça e paz do Senhor. Você está aqui comigo no canal Devocional para Mulheres Luci Claro. Muito bem-vinda e muito bem-vindos sejam todos vocês. Hoje estamos estudando o 31º dia de O Desafio de Amar e o nosso tema de hoje é o amor e o casamento. Nosso versículo base está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua esposa, e serão uma só carne. Este versículo é o modelo original de Deus de como o casamento deve funcionar. Ele envolve um rompimento e uma postura. Ele reconstrói relacionamentos já existentes e estabelece um novo. O casamento modifica tudo. É por esta razão que casais que não levam a sério esta mensagem de rompimento e apego sofrem consequências ao longo do caminho, quando os problemas são bem mais difíceis de serem solucionados sem que fira alguém. Rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos dos seus pais, é claro, devem ser respeitados, mas eles não podem mais dizer o que você deve fazer. Às vezes, a dificuldade de agir dessa maneira vem de uma fonte original. Os seus pais podem não estar prontos para liberar o seu filhinho, a sua filhinha, do controle das expectativas deles. Seja por causa da dependência em relação à saúde ou às lutas interiores, relacionadas ao fato de esvaziar o ninho. Eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que eles têm com seus filhos. Em casos como esses, os jovens precisam ser corajosos e escolher romper por eles mesmos. E muitas vezes esse rompimento não é feito de maneira adequada. Você e seu cônjuge estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de vocês terem cortado o cordão umbilical? Ou seu pai e sua mãe continuam criando problema dentro do seu lar? Talvez até sem perceber, mas estão criando. O que precisa ser feito é que você precisa pôr um ponto final nessa situação antes que ela crie uma divisão muito grande no teu casamento. A unidade é uma qualidade do casamento que precisa ser guardada a todo custo. E o propósito do rompimento, é claro, não é perder o contato com o passado, mas é preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar tudo aquilo que Deus deseja que você seja. Se você está estreitamente ligado a seus pais, a identidade do seu casamento não terá capacidade nenhuma de florescer. Você sempre se achará preso. É uma raiz de divisão contínua, lançando dardos no seu relacionamento. Isso não vai embora, a menos que você tome uma atitude. Porque sem este rompimento, não pode haver um apego que precisa entre você e o seu cônjuge, que é tão importante para que haja a unidade entre vocês. E este apego traz a ideia de apegar-se a alguém com insistência. É a ideia de reconhecer o cônjuge como uma nova fonte de refúgio e segurança. Este homem, agora, é o líder espiritual deste novo lar e carrega a responsabilidade de amar você, mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Esta mulher agora é uma em união com você, marido, chamada para tratar o marido com todo o respeito. Efésios 5:33. Como resultado de todo esse processo essencial, agora você é livre para se tornar tudo aquilo que Deus deseja e que Deus diz quando falou com vocês, que vocês deveriam ser uma só. Vocês são capazes de alcançar unidade em suas decisões, mesmo quando elas se iniciam com pontos de vista muito diferentes. Vocês passam a ser capazes de alcançar unidade em suas prioridades, mesmo que vocês tenham visões completamente diferentes.
Vocês começam a ser capazes de alcançar unidade em suas afeições sexuais em relação ao outro, mesmo se um de vocês ou até os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento. A decisão de Deus em fazer vocês uma só carne no casamento pode tornar todas as outras coisas possíveis. Se não é desta maneira que as coisas estão acontecendo na sua casa neste momento, você infelizmente está incluído na maioria. Isso é característico de casais de todos os tipos e até mesmo dos cristãos. Ignorar o projeto de Deus para o casamento, achando que sabem mais do que Deus. Gênesis 2:24. Sou agradável e nobre quando enfeitado pelos votos do casamento, porém quando considerado um princípio fundamental a ser colocado em prática, a ser uma realidade na sua vida, ele parece algo impossível de se fazer. Mas esta é a realidade que você precisa fazer todo o sacrifício e resgatar. É difícil, eu sei, é muito difícil. Quando a busca pela unidade é basicamente feita por só uma das pessoas, por só um dos lados. Seu cônjuge pode não estar todo interessado em resgatar a unidade que você tinha no princípio com ele e com ela. Mesmo se houver algum interesse da parte dele, ainda deve haver questões entre vocês longe de serem resolvidas, é muito provável. Mas se você manter continuamente o desejo pela unidade como primeiro plano no teu coração e na tua mente, com o passar do tempo, seu relacionamento começará a refletir o plano inevitável de uma só carne, que é impresso no DNA do seu casamento. Você não vai precisar procurá-lo. Ele já está lá, faz parte do casamento, mas você precisa vivê-lo. Ou não há nada mais que você possa esperar, a não ser a desunião do teu casamento. Rompa, apegue-se, arrisque a caminhar, você e o seu marido, você e sua esposa, como uma só carne. Desafio de hoje. Existe algum rompimento que vocês ainda não tenham tido coragem de realizar? Confesse hoje, confesse ao seu cônjuge, confesse a Deus e decida agir corretamente. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade como um compromisso com o seu cônjuge e com Deus, de fazer o seu casamento um relacionamento humano e a vida mais importante que vocês podem ter. E, por fim, é claro, anote no seu caderninho o desafio de hoje, como você tem vivenciado isso e como tem sido este assunto para você. Tem sido difícil fazer alguns rompimentos? Como é que isso tem afetado o seu relacionamento? Talvez os seus rompimentos não sejam ali com os seus pais, né, ou o seu marido ali, a sua esposa, não seja esse tipo de rompimento com os familiares. Talvez seja um rompimento com a vida de solteiro. Talvez você ainda queira vivenciar uma vida que você tinha de solteiro. Você precisa romper isso hoje e se tornar uma só carne com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Anote aí como é que tem sido esta decisão e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você ainda. Então, até amanhã no nosso 32º Desafio de Amar. Até mais!